Oi, eu sou a Aline Guissan e vou ler para você. Bora lá? Dando continuidade ao livro O que é o Espiritismo, na página 52. Segundo diálogo, o cético. Compreendendo, cavalheiro, a utilidade do estudo preliminar de que acabais de falar. Como predisposição pessoal, dir-vos-ei que não sou a favor e nem contra o Espiritismo, porém, esse assunto me excita o interesse do mais alto grau. Entre as pessoas do meu conhecimento, há partidários e adversários dele ao seu respeito. Ao seu respeito, eu tenho ouvido argumentos muito contraditórios. E propunha-me submeter-vos a algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem de certo valor. Para mim, ao menos, que vos confesso a minha ignorância a respeito. Allan Kardec. Terei grande satisfação, meu amigo, em responder às perguntas que me quiserdes dirigir, sempre que forem feitas com sinceridade e sem pensamento oculto. Não tenho a pretensão, entretanto, de poder responder a todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e da qual resta ainda muito aprender. Seria, pois, grande presunção da minha parte pretender levar de vencida todas as dificuldades. Não poderei dizer mais do que eu sei. O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. Compreendeis que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada pessoa, em particular, tudo que eu tenho escrito sobre essa matéria para uso geral. Em prévia, cada qual encontrará, além disso, uma resposta maior da parte das questões que lhe venham à mente. Essa leitura tem a dupla vantagem de evitar repetições inúteis de provar um desejo sincero de instruir-se. Depois dela, se ainda existirem dúvidas ou pontos obscuros, o esclarecimento não oferecerá mais dificuldade, porque já se possui um ponto de apoio e não se tem a necessidade de perder tempo e rever os princípios dos mais elementares da doutrina. Se o permitirdes, limitar-nos-emos por ora a algumas questões genéricas. O visitante, tende a bondade de chamar-me à ordem sempre que eu dela me afaste. Espiritismo e espiritualismo. O visitante pergunta. Em primeiro lugar, qual a necessidade da criação de novos termos, espírita e espiritismo, para substituir o espiritualista e espiritualismo, que são da língua vulgar por todos compreendidos? Allan Kardec. De há muito, tem já a palavra espiritualista uma acepção bem determinada, a academia que não lá dá. Espiritualista é aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê em nós existe outra coisa. Além da matéria é espiritualista, o que não complica a crença, o que não implica a crença é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. Como podeis distinguir de uma perífrase e dizer: é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos? Para as novas coisas são necessários termos novos, quando se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista qualificações de espiritualista, não lhe seria especificado o objeto, porque sem desmentir-lhe o título, bem poderia nada dizer nela sobre os espíritos e até combatê-los. Já há algum tempo eu li no jornal que a propósito de uma obra filosófica, um artigo que se dizia tê-lo ao autor escrito do ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos espíritos ficaram singularmente desapontados, se confiantes nessa indicação acreditassem encontrar alguma concordância entre que ela ensine as ideias pelas atitudes. Se adotei os termos espírita e espiritismo, é porque eles exprimem sem equívocos as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente um espiritualista, mas nem todo espiritualista é necessariamente um espírita. Ainda que os espíritos fossem uma quimera, havia uma utilidade em adotar termos especiais para designar ao que ele se refere, porque as falsas ideias, como as verdadeiras, devem ser expressas por termos próprios. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras que as outras ciências, as artes e a indústria geralmente estão criando. Com certeza, elas não são mais do que aquela que Gao imaginou para sua nomenclatura das faculdades, como secretividade, amabilidade, combatividade, alimentatividade, afeccionatividade. Há pessoas, por espírito de contradição,
que criticam tudo que não provém delas, tomando ares de oposicionistas. Aqueles que assim provocam tão pequeninas de canas só revelam o acanhamento de suas ideias. Agarrar-se a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões. As palavras espiritualismo e espiritualista são inglesas e têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações pelos espíritos. No começo, por algum tempo, também delas se serviram na França. Logo que, porém, a termos espírita e o espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade, foram imediatamente aceitos pelo público. Hoje, seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio classificavam de barbarismos, não empregam outros. Os sermões e pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas se viram produzir uma enorme confusão, se fossem dirigidos ao espiritualismo e aos espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa são os únicos empregados em todas as publicações, favoráveis ou contrárias, feitas em todos os países. Eles ocupam o vértice da coluna da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, tínhamos a necessidade de termos especiais. O espiritismo hoje possui sua nomenclatura tal como a química. As palavras espiritismo e espiritualistas, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são hoje mais empregadas senão pelos adeptos da escola americana. Dissidências. Essa diversidade, na crença do que chamais uma ciência, e parece-me a sua condenação. Isso foi o visitante perguntando. Se ela baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Allan Kardec. A isso eu responderei primeiramente que tal divergência só existe na forma sem afetar o fundo. Realmente, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, sem ter estudado a questão. Não encontramos as mesmas dissidências nas ciências menormente constituídas? Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Não tem cada qual os seus sistemas particulares? As sessões das academias apresentam sempre o quadro perfeito, cordial e atendimento? Em medicina não há a escola de Paris, a escola de Montpellier? Cada descoberta, em qualquer ciência, não tem produzido cismas entre os que querem adiantar-se e os que desejam estacionar? Referindo-me ao espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa que tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos de um modo particular? Onde estão esses sistemas primitivos? Caíram ante uma observação mais completa. Bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina e que prende a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas das individualidades, nesta como todas as coisas, se apegam às ideias primitivas e morrem como elas. Qual a ciência e qual a doutrina filosófica ou religiosa oferece um exemplo igual? Apresentou o espiritismo a 100ª parte das cisões durante tantos séculos. Dilaceraram a igreja que ainda hoje a divergem? É realmente curioso ver as puerilidades que ocorrem nos adversários no espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-lo valer. Qual o recurso de que lançam mão? Zombarias, negações, calúnias, porém nunca um só argumento peremptório, e a prova ainda lhe não tem achado um ponto vulnerável, e que nada pode lhe deter a marcha ascendente, e que há apenas 10 anos de vida, e já conta com tal número de adeptos, como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato verificado e reconhecido pelos seus próprios adversários. Para aniquilá-lo, não era bastante. Isso não se dá. Isso é um absurdo. Isso seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem. Não podem produzir-se, e é o que ninguém ainda fez. Fenômenos espíritas simulados. Não estará provado que fora do... Isso é a pergunta do visitante. Não estará provado que fora do espiritismo esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhes atribuem? Porque uma coisa suscetivamente... Allan Kardec. Por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Que direis lógica daquele que pretendesse, por se fabricar com água de Celtes, vinho de champanhe, sem ter
todo vinho dessa espécie apenas uma água de Celtis? Isso é privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engrandar falsificações. Acreditaram alguns prestigiadores de que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, poderia servir a explorações e, para atrair a multidão, simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clara evidência sonâmbulica. E todos os gaiatos aplaudiram, bradando: eis aí o que é o espiritismo. Quando se mostrou em cena engenhosa a aparição dos espectros, não se proclamou aquilo que recebeu o espiritismo por um golpe moral? Antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir as asserções de um escamoteador não. Antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho e criticar a identidade real entre a imitação e a coisa imitada. E certificar se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido não ser de uma pedra d'água. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-lo certificado de serem completamente outras condições que se dão aos fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer os espectros nem de ler Buena Dicha. Só a malevolência é uma rematada má-fé e puderam confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria quando ele não repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas. Alguns chegaram mesmo a comparar reuniões espíritas às assembleias do sabá, nas quais se espera o soar de uma meia-noite para que os fantasmas apareçam. Um espírita, meu amigo, assistia um dia a representar um espírita amigo meu, um dia assistia a apresentação de Macbeth, ao lado de uma jornalista que ele não conhecia. Quando chegou na cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: Belo, vamos assistir uma sessão espírita, é justamente o que eu precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui um desses loucos, perguntar-lhe se ele reconhece no quadro quem tem diante dos olhos. Eu sou um deles, disse-lhe o espírita, e posso asseverar que vos nada vejo que se lhe pareça. Tenho assistido centenas de reuniões espíritas e nelas lhe encontrei o que se assemelha a isto. Se é daqui que vim escolher argumentos para o vosso artigo, asservo-vos que ele não primará pela privacidade. Muitos críticos não têm bases sólidas. Sobre quem cairá no ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham tão estonteadamente? Quanto ao espiritismo, o seu crédito, longe de sofrer com tais ataques, tem acréscimo pelos reclamos que lhe fazem chamado para aquela atenção de muita gente que sequer pensava nos reclamos que provocam o exame, contribuíram para lhe aumentar o número de adeptos. Porque se reconheceu então, em vez da brincadeira, ele era coisa séria. Impotência dos detratores. Convenho que entre os detratores do espiritismo há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar. Mas ao lado deles não se encontrarão também os homens de real valor, cujas opiniões tenham certo peso? Não, Allan Kardec, não o contesto. A isso, respondo que o espiritismo também conta com as suas fileiras muito mais homens e não menos real valor. Digo-vos mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má-fé pode-se dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Um fato peremptório responde. Além disso, a essa objeção que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. Entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que não se tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal sem querê-lo todos, sem exceção, concorreram para sua vulgarização. Uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através... Hoje tá complicado. O que tá acontecendo? Um fato peremptório responde além disso a essa objeção é que, apesar de todo saber, todo poder oficial, ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. E, entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que não se tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal, sem querê-lo, todos sem exceção, concorreram para a sua vulgarização.
Uma ideia que resiste a tantos assaltos que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram. Não provará a sua força máscula e segurança das bases que se firma? Não será esse fenômeno digno da atenção de pensadores? Também já hoje muitos deles avançam de que se deve haver alguma coisa de real e que talvez seja um desses movimentos irresistíveis que de tempos em tempos abalam as sociedades para transformá-las. Isso se tem dado sempre com todas as ideias novas chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, elas encontram obstáculos porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que ela vem destruir. Porém, como estão nos desígnios de Deus para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada mais poderá deter e a prova sem exceção da expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do Espiritismo prova primeiramente, como eu já disse, que lhes faltam boas razões, pois que lhe opõem não são convincentes. Ela dinama de outra causa, que inutiliza todas as suas combinações. Admiram-se do desenvolvimento dessa doutrina, apesar de que tudo que fazem para contê-la e não podem achar o motivo, por não o buscarem, onde ela realmente está. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles, e que mesmo mais forte que Deus. Os outros, no aumento da alucinação humana. O erro de todos está em crerem que a fonte do Espiritismo é uma só, que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Eles procuram na Terra uma coisa que só acham no espaço. Essa fonte do Espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos não possam se manifestar, em todos os países, nos palácios ou choupanas. A verdadeira causa está na natureza do Espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite cada qual receber diretamente as comunicações dos espíritos e por elas certificar-se da veracidade do fato. Desculpa. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando sem o concurso dos estranhos, não eles próprios que obtêm resultados, é possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmo, que a si mesmo procurem enganar fazendo o papel de charlatões e escamoteadores? Essa Universidade das Manifestações dos Espíritos surge em todos os pontos do globo para desmentir detratores e confirmar os princípios da doutrina. É uma força que não podem aplicar àqueles que desconhecem o mundo invisível, assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rispidez do que transmite um despacho telegráfico. É de encontro a essa força que todas as negações vêm se quebrar, porque a elas se equiparam as asserções de quem pretendesse afirmar, aos que se sentem a ação dos raios solares que o Sol não existe. Fazendo abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais que as que se lhe opõem, vem disso a causa de insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha. Para que triunfassem, era um mister impedir que os espíritos se manifestassem. Eis o motivo por que os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. Só um minuto. Continuando. O maravilhoso e o sobrenatural. O visitante. O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isso me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas superstições e nos erros populares, já condenados pela razão. O erro de todos está em crerem que a fonte do Espiritismo é uma só.
o que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Allan Kardec. Uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser desde que passe a uma verdade reconhecida. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição antes de ficar provado que não existem espíritos. Direis, a minha razão não aceita essas comunicações. Porém, os que creem e que não são nenhuns mentecaptos invocam também as suas razões e, além disso, os fatos para que o lado se deve prender. O grande juiz nessa questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Pretendes julgar a priori, segundo a vossa opinião. Nós só o fazemos depois de, por muito tempo, ter visto e observado. Acresce que o espiritismo esclarecido, como é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real e de falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e dos preconceitos. Vou mais longe e digo que é precisamente positivo do nosso século e que faz com que adotemos o espiritismo e que este deve, em parte, a rapidez da sua propagação. Antes, como alguns pretendem, a uma recrudência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo o que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape à ação dessas leis, mas porventura ele reconhece a todas? Em todos os tempos foram reputados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era mais conhecida. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural como que se dá por intermédio de uma eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas, e o mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia, nos limites do que lhe pertence, todo o efeito maravilhoso, isso é, fora das leis da natureza, ele não faz milagre nem prodígio, antes explica em virtude de uma dessas leis certos efeitos, demonstrando assim a sua possibilidade. Ele amplia igualmente o domínio da ciência, e é nisso que ele próprio se torna numa ciência. Como, porém, a descoberta da nova lei traz consequências morais. O código das consequências faz dele ao mesmo tempo uma doutrina filosófica. Desse último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem, no que se refere ao seu futuro. E quando a maioria do futuro repousa sobre as bases positivas e racionais, ela agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que compreendeis quando vos derdes o trabalho de estudá-lo. Ver o livro dos Médiuns, capítulo 2, Revista Espírita, de dezembro de 1861 e janeiro de 1862. Nós vamos chegar lá. Oposição da ciência. Visitante. Vós vos apoiais em fatos, dissestes, mas opõe-se-vos à opinião dos sábios que contestem ou explicam de modo diferente do vosso. Por que não fixam neles a sua atenção sobre o fenômeno das mesas girantes? Se nisso tivessem notado alguma coisa de sério, parece-me que não desprezariam o fato tão extraordinário e nem repeleriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os sábios não serão o farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las? A que atribuís que tenham deixado de fazê-lo quando lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? Allan Kardec. Traçastes o dever dos sábios de modo admirável. É uma pena, porém, que eles o tenham esquecido em mais de uma das circunstâncias. Antes, porém, de responder à vossa judiciosa observação, cumpre-me corrigir um grave erro que cometeis, dizendo que todos os sábios são contra nós. Como vos disse há pouco, é precisamente na classe ilustrada que o espiritismo se faz maior número de prosélios, isso em todos os países, já que ele conta entre seus adeptos grande número de médicos de todas as nações, e ninguém nega
que os médicos sejam homens de ciência, os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais dos altos funcionários, os grandes dignatários, os eclesiásticos, que se agrupam ao redor da sua bandeira, não são pessoas em que não se deva reconhecer certa dose de ilustração. Admite-se erroneamente que os sábios se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos. Pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido o direito de cidade na ciência oficial, merecerá ser condenado? Se nunca a ciência houvesse enganado, a sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a ciência prova o contrário. Não repeliu como quimera de tantas descobertas e mais tarde se tornaram um título de glória para os seus autores? Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo sábio que a França se absteve da iniciativa do vapor? Quando Fulton veio ao campo de Bolonha apresentar o seu plano de Napoleão I, que confiou o exame imediato ao Instituto, decidiu que não era aquilo que era uma utopia com o que se devia ocupar? Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que sejam justificados e epítetos triviais e que a força de mau gosto sejam pessoas que se comprazem em prodigalizar-lhes? Certo que não. Não há pessoa sensata que não faça justiça de seu saber eminente, sem, contudo, deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, as suas sentenças não estão isentas de apelação, sobretudo no que se refere às ideias novas. Visitante, admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis, mas não é menos verdade que, em virtude do seu saber, sua opinião vale alguma coisa e que, se ela estivesse do vosso lado, daria grande peso ao vosso sistema. Allan Kardec. Concordar também que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Se quiserdes edificar uma casa, confiareis esse trabalho a um músico? Se estiverdes enfermos, favoreis de sangrar por um arquiteto? Quando estáis braços com um processo, irá consultar um dançarino? Finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, alguém irá pedir a solução a um químico ou astrônomo? Não, cada um tem sua especialidade. As ciências vulgares repousam sobre as suas propriedades da matéria que se pode, à vontade, manipular. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Os do espiritismo têm como agentes inteligências que têm independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos. Por isso, elas escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos, e desde então ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos, como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida como deveria sê-lo, porque agiu visando uma analogia que não existe, e depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação, juízo temerário, que o tempo se encarregou de ir emendando diariamente, como já emendado outros, e aqueles que o preferiram restará a vergonha do erro se haverem levianamente pronunciado contra o poder do infinito Criador. As corporações sábias não podem nem jamais poderão pronunciar-se nessa questão. Ela está tão fora dos limites do seu domínio como declarar se Deus existe ou não. É, pois, um erro fazer esse juízo dela. O espiritismo é uma questão de crença pessoal que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, embora lhe fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. Quando a opinião pública se estiver formado a respeito dos membros dessas corporações, aceitarão sobre o poder dos fatos, deixar passar essa geração, levando os prejuízos do seu obstinado amor próprio, e vereis se há de dar com o espiritismo, e mesmo que se deu contra tantas outras verdades tão combatidas e de que hoje seja ridículo duvidar. Hoje chamam loucos aos crentes, amanhã será a vez dos que não crerem. Foi o mesmo que se deu com os que acreditavam no movimento de rotação da Terra. Nem todos os sábios, porém, julgaram do mesmo modo, e notai que agora chama os sábios e a homens de estudos de saber tenham ou não título oficial. Muitos fizeram o seguinte raciocínio: não há efeitos sem causa, e os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução dos mais difíceis problemas. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, e Galvani tivesse repelido a sua serva e lhe chamasse de visionária e louca, quando essa lhe falou de uma das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos sem conhecer a admirável lei da gravitação universal e as fécondas propriedades da pilha elétrica. O fenômeno
burlescamente designado sob o nome de dança das mesas, não é mais ridículo do que a dança das rãs, e talvez encerre algum desses segredos da natureza, que quando sem a chance para explicá-los revolucionam a humanidade. Eles disseram ainda, já que tanta gente se ocupa com eles, e os homens notáveis fizeram deles o objeto de seu estudo, é preciso que alguma coisa de verdade se encontre em tais fenômenos, uma ilusão e uma farsa, se o quiserem. Não pode ter esse caráter de generalidade. Seria divertimento para certo círculo, para certa sociedade, mas não daria a volta ao mundo. Guardemo-no, pois, de negar a possibilidade de que não compreendemos com receio de receber, mais cedo ou mais tarde, o desmentido que desabonaria nossa perspicácia. Visitante, perfeitamente. Eis aí um sábio raciocinando com sabedoria e prudência. E sem ser sábio, eu penso igualmente. Notai, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Qual é a base em que se afirma na crença da existência dos espíritos, sobretudo na sua comunicação conosco? Allan Kardec. Essa crença apoia-se sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu sou o próprio e não adotei, senão depois do meticuloso exame. Tendo adquirido no estudo das ciências exatas os hábitos das coisas positivas, sondei e perscutei essa nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe te conhecer o como e o porquê. Eis o raciocínio que me fazia um sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Dizem que seres invisíveis se comunicam. Por que negá-lo? Antes de inventar-se o microscópio, suspeitava alguém que existissem esses milhares de animáculos que causam tantos estragos à economia? Onde a impossibilidade material de haver no espaço seres que escapem aos nossos sentidos? Teremos acaso a ridícula pretensão de saber que tudo e de dizer que Deus nada mais nos pode revelar? Se esses seres invisíveis que nos rodeiam são inteligentes, por que não poderão comunicar-se conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel ao seu destino nos acontecimentos da vida. Destes, quem sabe se eles não constituem uma das potências da natureza? Uma dessas forças ocultas de que nem suspeitávamos? Que novo horizonte vai abrir-se ao pensamento? Que campo vasto de observação? A descoberta do mundo, dos invisíveis, tem muito mais alcance do que a dos infinitamente pequenos. Ela é mais que uma descoberta, é uma revolução nas ideias. Quanta luz pode projetar essa descoberta? Quantas coisas misteriosas explicadas? Os crentes são ridicularizados, mas que valor tem isso quando mesmo se tem dado a respeito de todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, sobrecarregado de desgosto e tratado como insensato? São ideias estranhas. Dizem que se lhes deve dar crédito, mas isso se pode responder que data do meio século, a possibilidade de alguns minutos estabelecer-se a correspondência entre dois pontos opostos do nosso planeta, em algumas obras, atravessar-se a França com o vapor produzido por um pouco de água fervente, um navio avançar contra o vento e tirarmos da água os meios de iluminar-nos e aquecer-nos. Quem há meio século se tivesse proposto iluminar toda a cidade de Paris em um instante e com um só reservatório de uma substância invisível, apenas conseguiria fazer rir de si. Será isso, porventura, uma coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado pelos seus pensantes, depois de haverem vivido na terra, nela deixariam seu invólucro material? Não achará neste fato a explicação de tantas crenças que existem desde os mais remotos tempos, se são coisas que se bem merecem estudo aprofundado. Eis as reflexões de um sábio, mas um sábio sem pretensão. Elas são igualmente feitas por muitos outros homens esclarecidos. Estes viram, não superficialmente de ânimo, prevenido, e estudaram seriamente, sem partido fixo, e tiveram modéstia de não dizer não compreendemos, isso não pode ser verdade. A sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos os homens se estudos tivessem adotado? Que por tanto tempo pudessem ser vítimas de uma ilusão? Não há possibilidade material de existirem seres invisíveis para nós povoando o espaço, e se essa consideração devia bastar para exigir mais circunspeção. Quem há bem pouco poderia pensar que uma só gota de água límpida encerrasse milhares
encerrasse milhares de seres cuja pequenez extrema não confundia a imaginação? Ora, eu digo, há mais dificuldade em conceder à nossa razão seres de tal genuidade, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir àqueles que nos damos nomes de espírito. Visitante. Sem dúvida, mas por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista. Allan Kardec, é exato, mas não podeis deixar de convir, desde que uma coisa não é impossível, já ela avançou, porque a razão não repele. Resta, pois, averiguá-la pela observação dos fatos. Essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes, porque tem passado ao mundo, e se mostra entre os mais selvagens povos no estado de ideias inatas e intuitivas, e tão gravadas no pensamento como a do ente supremo e da existência futura. O Espiritismo, pois não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem ou talvez melhor que nós, senão com precauções misteriosas que o tornavam inacessível ao vulgo, abandonado de propósito e no lamaçal da superstição. Quanto aos fatos, eles não são de duas naturezas, uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros estão as visões e as aparições, tão frequentes, os ruídos, barulhos e movimentações de objetos sem causa material, e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais, e hoje nos parecem simples, porque não admitimos o sobrenatural, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são obtidos por intermédio dos médiuns. Falsas explicações dos fenômenos. Alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superstição cerebral, estado sonâmbulo dos médiuns. Visitante. É contra os fenômenos provocados que principalmente a crítica se levanta. Ponhamos-nos de lado toda suposição de charlatanismo e admitamos mais completa boa-fé. Não será possível que os médicos sejam vítimas de uma alucinação? Allan Kardec ignora o que já se tenha claramente explicado o mecanismo da alucinação. Da forma como querem defini-la, ela não deixa de ser um efeito singularíssimo e digno de estudo. É pena, porém, que aqueles que por meio dela pretendem dar conta dos fenômenos espíritas não possam antes apresentar a explicação deles. Além disso, fatos que escapam a essa hipótese. Quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue ou bate. Quando a dita mesa, à vontade, passeia por uma câmara sem que a pessoa alguma lhe toque, quando ela se destaca do solo suspenso no espaço sem o ponto de apoio, enfim, quando ao cair se despedaça, e tudo isso não pode ser o efeito de uma alucinação. Suponho que o médico, por um produto da sua imaginação, creia ver o que não existe. Será admissível que todos os presentes sejam ao mesmo tempo vítimas dessa vertigem? E quando ao mesmo tempo se reproduz por toda parte em todos os países, assim essa alucinação seria prodígio maior do que o próprio fato. Visitante. Admito que a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam não será mais racional atribuí-la à ação de um fluido qualquer do magnético, por exemplo? Allan Kardec. Tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros, poderiam ser assim explicados. Porém, quando esses movimentos e golpes nos deram a prova de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, foi-se levado a tirar a seguinte conclusão: se todo o efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Poderão tais fenômenos ser produzidos por um fluido, sem admitir que esse fluido seja dotado de inteligência? Quando vedes os aparelhos do telégrafo fazerem sinais administrando o pensamento, bem compreendereis esses aparelhos de ferro ou de madeira não são inteligentes, mas que é uma inteligência quem os faz mover. Dá-se o mesmo com as mesas que nos referimos. Dão-se ou não efeitos inteligentes? Eis a questão. Os que contestam são pessoas que nada viram ainda e se apressam a concluir, segundo as suas ideias particulares baseadas, quando muito em observação superficial. Visitante. Pode-se responder que se há um efeito inteligente, este pode ser um reflexo da inteligência, seja do médium, seja de quem interroga, ou mesmo dos assistentes, porque dizem a resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém. Allan Kardec. É ainda um erro, filho da falta de observação. Se os que assim
pensam, se tiverem dado o trabalho de estudar o fenômeno de todas as suas fases, não deixariam de reconhecer a cada passo a independência absoluta da inteligência de que se manifesta. Como conciliar essa tese com as respostas obtidas tão fora do alcance intelectual da instrução do médium? Respostas que vão de encontro a visões dos assistentes? Quando os médios escrevem em uma língua que não conhecem ou escrevem na sua própria quando não sabem nem ler e escrever, à primeira vista, essa opinião nada tem de irracional. Convenho, mas é desmedida e impossível de duvidar. Além disso, mesmo admitindo-se essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria muito mais prodigioso, pois que o pensamento poderá se refletir-se sobre uma espécie como luz, o som, o calórico. Em verdade, havia nisso um motivo para a ciência exercer sua sagacidade. E depois, ainda o maravilhoso seria maior, porque achando-o presentes em 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela é refletido ou desta ou daquela outra. Tal sistema é insustentável. Vamos voltar aqui. E depois ainda o maravilhoso seria maior, porque achando-se presentes 20 pessoas, será o pensamento dessa ou daquela que é refletido, ou desta ou daquela outra. Tal sistema é insustentável. Realmente curioso ver se os contraditores empenharem-se na busca de causas 100 vezes mais extraordinárias e incompreensíveis do que aquelas que se propalamos. Visitante, não será admissível, segundo querem alguns, que o médium se ache no estado de crise e goze de certa lucidez que lhe dá a percepção sonâmbulica, espécie de dupla vista, que, aliás, nos pode explicar a extensão momentânea de suas faculdades intelectuais? Porque dizem as comunicações obtidas pelos médios não vão além do alcance das que nos dão aos sonâmbulos? Allan Kardec. É ainda esse um desses sistemas que não resistem a um exame aprofundado. O médium nem se acha numa crise nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como os outros, sem nada apresentar de extraordinário. Certos efeitos particulares deram lugar a essa suposição. Porém, quem não se limitar a julgar as coisas por uma só face, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-la com o sonâmbulo, sendo a independência de seu pensamento demonstrada por fatos de maior evidência. Abstraindo das comunicações escritas, qual sonâmbulo fez alguma vez sair o pensamento de um corpo inerte? Qual deles pôde produzir variações visíveis e mesmo tangíveis? Qual fez um corpo pesado que se mantivesse suspenso no ar sem um ponto de apoio? Será por efeito sonâmbulo que certo médium desenhou um dia em minha casa, na presença de 20 testemunhos, o retrato de uma jovem morta havia 18 meses e quem ele não conhecera? Retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem, presente em tal sessão. Será por efeito e mesmo gênero de que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Certamente, se admitidos que o médium se ache no estado magnético, parecer-me difícil que a mesa seja sonâmbula. Dizem ainda que os médios só falam com clareza daquilo que é conhecido. Como explicar o fato seguinte e sem outros da mesma espécie? Um dos meus amigos, muito bom médium, escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista havia 15 anos era ainda desse mundo. Sim, ainda vive, foi-lhe respondido. Mora em Paris, rua tal, número tanto. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Seu pensamento poderia sugerir-lhe tal resposta, quando por causa da idade a pessoa por quem ele perguntava havia toda a probabilidade de ela não existir mais? Se em certos casos vemos respostas que combinarem com o pensamento de quem pergunta, será racional concluirmos que isso seja uma lei geral? Nisso, como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízos precipitados, porque eles podem ser desmentidos pelos fatos que ainda não se observaram. Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Nisso, como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízos precipitados, porque eles podem ser desmentidos pelos fatos que ainda não se observaram.